Já estou emocionada com esse vídeo. E antes de fazer a minha apresentação formal, eu queria falar um pouquinho sobre essa sensação, né, que esse vídeo nos traz. Essa performance, essa bailarina, ela se chama Ana Gaultier, ela é francesa e esse vídeo teve muita repercussão, principalmente na Europa. Ela preparou esse vídeo com muito carinho para os Dias das Mulheres. Se vocês tiverem interesse de conhecer o trabalho dela, ele está no YouTube. É só colocar Ana Gaultier, é Gaulthir, e vocês vão encontrar um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso que ela faz. Mas a intenção que eu tive de colocar esse vídeo inicialmente era tentar fazer vocês lembrarem da tamanha intimidade que a gente tem com a água, né? O quanto a água é importante nas nossas vidas, né? Basta a gente lembrar quantas sensações boas que a água nos traz. Por exemplo, quando a gente lembra aquela chuva na infância inesperada, como ela nos traz alegria, né? Ou como é gostoso chegar de casa depois de um dia tão cansado de trabalho e poder tomar um bom banho. Nós fomos gerados dentro da água, nós fomos gerados dentro do útero das nossas mães na água, né? Como é gostoso entrar numa banheira de hidromassagem e ficar lá um tempinho, parece que a gente renasce. Então, o meu convite agora é tentar trazer um pouquinho desse recurso da hidroterapia ou fisioterapia aquática, que eu daqui a pouco vou explicar um pouquinho melhor para vocês, para o tratamento na esclerose lateral amiotrófica. Então, revejam o vídeo, entrem nessa sensação, porque eu digo, a água vale a pena, a água cura. Então, na verdade, inicialmente eu gostaria de agradecer ao meu querido Jorge, a toda a equipe de Procura por esse convite de estar aqui, agradecer a vocês, a família linda da Procura, que se organizou para estar aqui às 8 horas da noite, para essa troca de informações sobre os melhores tratamentos para os nossos queridos pacientes. Queria parabenizar a equipe da Procura pela excelente iniciativa de promover essas lives com tanto aprendizado, com tanta troca de informações, que a gente vem tendo todos esses dias. Eu tenho aprendido muito com tudo isso. Eu tenho certeza que todos vocês também têm aprendido muito. Eu tenho seguido as lives e realmente estou encantada. Particularmente, eu estou aproveitando para matar a saudade de alguns amigos queridos que na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar e conviver em São Paulo. Então, a minha querida Simone, Eduardo, Adriana Klein, Ana Lúcia Chiappetta, Daniela, que vai falar amanhã, a Vânia, a Rita. Então, assim, para mim também é gostoso ver a imagem de todos eles e poder relembrar os nossos velhos tempos, na época que a gente trabalhou junto, né? Não vou citar o nome de todo mundo, porque com certeza eu vou esquecer de algum. E aí, agora eu vou me apresentar um pouquinho. Tem muita gente que provavelmente não me conhece, porque eu não faço parte das ações em São Paulo, não é? Atualmente eu estou morando na Paraíba, vou contar ainda um pouquinho para vocês sobre isso também. Mas, enfim, eu sou fisioterapeuta, e há 19 anos atrás eu entrei na primeira turma de especialização em fisioterapia aquática, que era dentro do setor de doenças neuromusculares da Unifesp. Era o setor das doenças neuromusculares, tem como chefe o doutor Acari, e a minha querida Márcia Cunha e Rita Labronice foram as minhas principais professoras nesse processo. Vocês já conhecem muito bem e sabem o quanto eu tive boas professoras, né? Então, naquela época, a gente já organizou também um ambulatório de esclerose lateral amiotrófica. Eu trabalhei durante algum tempo, eu acredito que 10, 11 anos, no ambulatório de fisioterapia motora, que também pude dividir esse espaço
com o Eduardo, Simone, enfim, com toda a equipe a equipe multidisciplinar, né, da esclerose lateral amiotrófica, e aí cheguei a fazer uma outra especialização também, que é do setor de práticas integrativas e complementares. Trabalhei na Bidim também como fisioaquática durante muitos anos, e finalmente em 2012 eu me mudei para Natal, vim embora para Rio Grande do Norte, e aqui, lá, né, porque agora eu também já não estou lá aqui, eu fui convidada gentilmente pelo Dr. Mário Emílio, uma referência brasileira no tratamento de pacientes neuromusculares, uma referência aqui do Nordeste muito importante. Ele é professor de neurologia da UFRN, e aí ele me convidou para trabalhar voluntariamente no ambulatório de ELA, que é coordenado por uma pessoa que é muito querida, que provavelmente vocês já conheçam, que é a neuropsicóloga Glauciane, que tem feito um trabalho excepcional com os pacientes de ELA. Eles vêm fazendo muita pesquisa, a equipe é extremamente preparada, nós temos nutricionista, temos toda uma equipe, né, tem fisiomotora, fisiorrespiratória, nutricionista, fonoaudióloga, dona Maria de Jesus, que é fonoaudióloga de São Paulo, que também está trabalhando lá, e ultimamente, inclusive, nessa época de pandemia, eles têm realizado teleconsultas, então está muito legal, os pacientes não deixaram de ser atendidos, todos atendidos pelo SUS, mas através da teleconsulta, então está super interdisciplinar, eles realmente estão revolucionando o atendimento na esclerose lateral amiotrófica. Vocês vão ouvir falar muito ainda dessa equipe, eles estão com muitos projetos científicos de inovação, tecnologia assistiva, de conscientização em relação à esclerose lateral amiotrófica. Inclusive, este mês, eles também estão com um projeto de lives. Eles têm uma parceria com um laboratório de informática que se chama LAIS. Se vocês tiverem interesse de ver as lives, que também são relacionadas à esclerose lateral amiotrófica, com diferentes profissionais, né, atuação de diferentes profissionais, entrem em YouTube/Laís UOL. UOL é HUOL, tá? Se quiser, vai na busca, põe Laís UOL e depois vocês procuram algumas entrevistas relacionadas à esclerose lateral amiotrófica. Lá tem uma live do Dr. Mário Emílio, eles estão falando um pouquinho sobre como a gente se comporta, né, em relação à questão da pandemia. Então, fica mais uma dica aqui para todos vocês que talvez possam também querer beber de outras fontes. A gente imagina que às vezes o Nordeste está carente, né, de algumas necessidades, mas não, existem equipes muito bem formadas, com profissionais muito competentes e que realmente estão fazendo a diferença na vida dos nossos pacientes. Bom, e aí, para finalizar a minha história, eu me mudei faz 2 meses, praticamente. No início da pandemia, eu vim morar em João Pessoa, então já não estou mais em Natal, agora estou em João Pessoa e estou tentando me adaptar a essa nova realidade. E Jorge gentilmente me convidou para poder falar um pouquinho da atuação da fisioterapia aquática na esclerose lateral amiotrófica, né? Então, eu queria situar um pouquinho que a fisioterapia aquática é muito conhecida por algumas pessoas, mas tem outras que nunca ouviram falar ou nunca imaginaram que o paciente de ELA poderia se beneficiar dessa especialidade, né? E aí eu trago para vocês duas perguntas que são muito corriqueiras no meu dia a dia, né? Então, por exemplo, mas hidroterapia, fisioterapia aquática é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, né? Na verdade, é uma questão de nomenclatura. Não, eu vou explicar direitinho como funciona.
Então, assim, antigamente nós usávamos muito a terminologia hidroterapia. Ela é uma palavra que vem do grego e ela significa cura através da água. Só que quando a gente vai olhar isso, nós observamos que um tratamento com uma bolsa de gelo, um tratamento de balneário-terapia, ou um simples mergulho no mar, pode ser hidroterapia. E não necessariamente tem a necessidade de um fisioterapeuta estar do lado desse paciente ou dessa pessoa que quer se beneficiar dessa técnica. Então, nós vimos a necessidade de tentar alterar essa terminologia e usar a fisioterapia aquática. Por quê? Porque a fisioterapia aquática, ela é uma especialidade dentro da fisioterapia, ela tá registrada no nosso conselho, não é? E para você ser um fisioterapeuta aquático, você tem que fazer uma especialização. E nessa especialização, nós estudamos os efeitos físicos da água, nós estudamos os princípios fisiológicos, o que acontece com o organismo quando a gente coloca um paciente dentro da água, terapias específicas, passamos por uma série de métodos, técnicas que podem ser usadas. Então, não é fazer a mesma coisa de fora da água, o mesmo exercício fora e dentro da água. Tem muita diferença, nós somos especialistas nesse procedimento e, portanto, a hidroterapia fica, o termo hidroterapia fica muito distante do que é realmente a fisioterapia aquática. Apesar disso, vocês vão me ouvir falar hidroterapia, porque é uma coisa que a gente usa muito, né, e se usa demais. Vocês são poucas pessoas que usam a terminologia fisioterapia aquática, mas quem é do meio mesmo, mas é bom ir se acostumando com isso, entendendo, né, o porquê disso e por que a gente usa tanto. Outra questão relevante em relação à questão da fisioterapia aquática, que para que ela aconteça, nós precisamos de um cenário que se chama piscina terapêutica. Então, a piscina terapêutica é aquele ambiente que é completamente adaptado para as dificuldades locomotoras do paciente. O paciente, quando ele chega para fazer a hidroterapia, ele tem que estar num ambiente seguro, num ambiente completamente adaptado, desde a porta da clínica até a entrada e saída da piscina. Então, os vestiários, toda a recepção, eles têm que estar adequados para as diferentes dificuldades dos pacientes. Outra questão também que entra dentro das exigências de uma piscina terapêutica é o aquecimento da água. Então, para a gente conseguir alcançar as nossas necessidades, assim, alcançar os nossos objetivos fisiológicos da terapia aquática, nós precisamos que a água seja aquecida, né, para melhorar algumas coisas que eu vou contar para vocês mais tarde. Então, normalmente, a gente pede uma temperatura de 32 a 34 graus, lembrando que eu aprendi muito aqui em Natal, que às vezes essa temperatura aqui pode ser um pouquinho mais baixo, né? Depende muito do ambiente. Eu, em São Paulo, cheguei a trabalhar temperaturas mais altas, inclusive, na Abidinha, a gente chegou a trabalhar 35, 36 graus, na época que estava muito frio. A Abidinha era dentro do campus da USP, que é um lugar bem frio no inverno, e para manter os pacientes aquecidos e confortáveis dentro da água, a gente às vezes tinha que subir a temperatura. Então, essa temperatura é muito variável, porém, na literatura, eles dizem entre 32 e 34 graus. Então, isso é extremamente importante para quando vocês forem procurar um tratamento, que a água seja aquecida, agradável, que você entre na piscina e não fique com frio, que você saia da piscina sem ter aquela sensação que tá, nossa, me congelei. Ela tem que ser agradável, ela tem que ser acolhedora, a sensação que se pede em relação à temperatura da água é uma sensação de bem-estar, tá? Outra pergunta muito frequente, que infelizmente ainda
nós temos, inclusive dos médicos, é a confusão da hidroginástica com a hidroterapia. Então, assim, a hidroginástica, ela é feita com muita categoria e com muito estudo, mas quem administra é um educador físico. E, normalmente, esses educadores físicos, eles têm diferentes objetivos, né? Normalmente é um condicionamento físico, um ganho de força, são trabalhos mais vigorosos, com ritmo maior, usando música, com, de certa forma, a piscina mais fria, porque como são exercícios mais vigorosos, requer uma piscina mais fria. Normalmente esse educador físico fica fora da água, então fica o grupo dentro da água e o educador físico fora da água. E realmente esse tipo de abordagem não é bem-vinda para o paciente de ELA. Nós não recomendamos esse estilo de hidroginástica para os pacientes, né? O paciente de ELA, ele precisa de um tratamento específico para ele, onde os fisioterapeutas vão orquestrar uma melhor conduta para o seu tratamento individualizado, naquela piscina terapêutica que eu disse, uma piscina aquecida, num ambiente mais tranquilo. Lembre-se que, às vezes, alguns têm dificuldade para se comunicar, então é importante que o ambiente seja tranquilo para que o paciente e o fisioterapeuta possam se comunicar bem, cuidado com a presença de muitas crianças ou coisas assim, para que não esbarre, de repente cause um acidente. Então, assim, tem todos os cuidados frente à questão da fisioterapia aquática para o paciente de esclerose lateral amiotrófica, que num ambiente de hidroginástica não existe, né? Uma vez ou outra, você ir lá, ficar na piscina, ver o pessoal fazer, não tem problema, mas assim, não é o tratamento adequado para os nossos pacientes, né? E aí eu vou começar falando um pouquinho de como que é a atuação desse fisioterapeuta em relação ao primeiro momento, né? Então, inicialmente, a gente pede uma avaliação, a gente faz uma avaliação motora, fora da água, uma entrevista, e nessa entrevista nós vamos avaliar a força muscular, as amplitudes de movimento, avaliar se esse paciente tem marcha, como que está o equilíbrio dessa marcha, como que está o equilíbrio do tronco dele quando ele fica sentado, investigar as habilidades e as coordenações motoras, como que ele se comporta durante o dia, se ele consegue se alimentar sozinho, se ele consegue escovar seus dentes, se ele consegue rolar na cama, se ele consegue levantar do sofá. Então, todas essas questões têm que ser observadas para que a gente consiga realmente traçar objetivos que venham de encontro com o paciente, né? Então, assim, se esse paciente está fazendo fisioterapia motora, o ideal é entrar em contato com a físio, ver o que ela está trabalhando com ele, ver quais as dificuldades que ela encontra, e aí a gente faz um trabalho em conjunto, né? Vocês vão ver que ao longo da minha explicação, a gente precisa estar em contato direto e com todos os profissionais que envolvem esse paciente, né? Então, assim, mas esse primeiro momento é muito, muito importante que você fale com a fisiomotora e tente combinar um pouquinho como que vocês vão atuar. Em relação às queixas também, então, observar qual é a queixa e a expectativa do paciente em relação à hidroterapia ou fisioterapia aquática, né? Às vezes a ideia dele de ir para a piscina não é mais para relaxamento e não para fazer exercício, ou ao contrário, né? Ele quer fazer exercício e você propõe algo que acaba frustrando muito e ele desanima. Então a gente precisa muito ouvir qual a expectativa dele, a expectativa dos nossos cuidadores, da
da família, né, dos familiares, então é importante também trocar essa informação. E agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns sintomas que são relevantes perante a indicação da fisioterapia aquática para um paciente. Uma das questões eu já tinha dito antes sobre a questão da locomoção, né? Como que esse paciente está se locomovendo? Ele usa bengala, ele usa andador, ele faz uso de cadeira de rodas. E por que é importante eu saber tudo isso? Para poder ofertar para ele uma entrada na clínica e principalmente a entrada no ambiente da piscina e na própria piscina de uma forma segura e responsável. Então, assim, o ambiente aquático é um ambiente diferente, que tem pisos diferentes, que pode estar com chão molhado, que pode trazer certa novidade para os pacientes. Então, eu preciso entender direitinho isso para me organizar, para ver qual tipo de entrada que eu vou fazer na piscina, se eu vai entrar de guincho, se ele vai entrar de cadeira na rampa, se ele vai entrar pela borda da piscina, se ele vai entrar pela escada da piscina. Então, se nós conseguirmos mais ou menos já imaginar isso antes de colocar o paciente dentro da água, é mais interessante. Porque não se esqueça que a água é essa maravilha toda que eu trouxe, né? É tão gostoso entrar dentro de uma piscina, mas essa pessoa, ela está numa situação nova. Talvez ela sempre nadou, entrava no mar e tudo, mas agora ela se sente muito vulnerável. Ela se sente na mão de uma pessoa que talvez ela está vendo a segunda vez na vida, a terceira vez na vida, e essas entradas e saídas da piscina são os movimentos que geram mais expectativa, que geram mais medo, que podem levar a alguns acidentes, ou podem machucar, então machucar o ombro, o pescoço, que eu vou falar um pouquinho do pescoço também. Então, assim, esse momento é um momento de muita atenção, é um momento de combinados, eu vou fazer assim, você vai fazer assado, o cuidador vai me ajudar dessa forma, a gente vai fazer força no 1, contando 1, 2, 3 e tira. E aí é interessante você ouvir como que o paciente se sentiu, porque talvez ou ele tenha uma outra sugestão, ou ele sentiu que machucou, e aí a gente vai adaptando essa entrada e saída da piscina conforme a necessidade dele, né? Então, eu acho que é algo muito importante que vocês, familiares, pacientes e nós profissionais temos que estar atentos. Outra questão também é a fraqueza cervical, né? Então, assim, esses momentos de transferência, eles às vezes são movimentos bruscos e rápidos, né? Porque é um momento que a gente faz alguns movimentos que tem que ser rápidos, e se o paciente tem uma fraqueza muscular na região cervical, ele pode se lesionar, pode machucar, e essa região já é tão dolorida, né? Então, assim, eu sempre oriento. Se meu paciente tem já uma fraqueza, tem dropped head, a gente vai pedir para ele entrar com colar. E aí depois eu tiro, é só para fazer a transferência, ou então eu vou dar um apoio maior, vou dar uma atenção maior para essa região cervical, ou vou pedir para o cuidador me ajudar, dar uma atenção maior para essa região. É muito importante estar ligado nessa questão, por quê? Narinas e boca, né? Então, eu coloco meu paciente dentro d'água, a cabeça dele cai, e aí ele aspira a água, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, e aqui já vai a minha dica: cuidado com essas entradas na piscina, no sítio do vizinho, ou na casa da prima. Então, assim, quando o paciente tem alguma fraqueza na região cervical, tomem cuidado,
porque se cair a cabeça e a água estiver nessa região, ele vai aspirar, né? E vai ser um, um perrengue, como se diz aqui no Nordeste, né? Então, assim, tomem cuidado para que isso não aconteça. E às vezes é fácil, é só colocar um colarzinho, né? Ou alguém segurar. Eu gosto muito de usar o ombro aqui, eu coloco a cabeça do paciente aqui, então tem algumas formas que a gente pode utilizar. Outra questão importante também é o excesso de salivação. Então, a cialorreia, ela pode atrapalhar um pouquinho algumas posturas que a gente usa dentro da água. A gente usa bastante, deita bastante o paciente de barriga para cima, né, dentro do dorsal. E aí, dependendo da posição que fica a cabeça dele, ele não consegue deglutir a saliva e ele engasga. Então, em vez de ser uma atividade confortável, fica aflitiva. E não é essa a intenção. Então, quando existe essa queixa, a gente precisa observar, talvez colocar flutuadores a mais, ou um colar cervical, de hidroterapia, que é um colar que vem aqui, para poder posicionar melhor, para ele conseguir deglutir a saliva. O mesmo funciona em relação à questão dos engasgos, né? Então, assim, esse paciente que tem engasgo, a gente precisa tomar muito cuidado com aquelas atividades de imersão, né? Então, a gente propõe alguns exercícios respiratórios, fazer exercício, inclusive, da fono, de assoprar água, fazer exercício de estímulo de respiração nasal, mas tem que ter muito cuidado com esses pacientes que já estão com dificuldade na respiração, tá? Tudo se dá um jeito, só precisa ter cuidado. E aí nós vamos para gastro. Então, assim, os pacientes que têm gastrostomia, inicialmente a gente não entrava na piscina. Mas agora já está tão. Eu acho que a gente conhece mais essa realidade, não é? Eu conversei com 2 cirurgiãs gástricas e elas me disseram que não tinha problema nenhum entrar na piscina, com a condição de que a gastro estivesse bem cicatrizada, sem nenhuma infecção, enfim, que ela tivesse num estado de normalidade, digamos, né? Então, mesmo assim, eu gosto, quando o paciente tem bottom, existe um curativo que se chama Tegaderm, que é um curativo à prova d'água. Ele é grandão, assim, dá até para, eu acho que tem para comprar na Drogasil e nas casas, principalmente nas casas de cirúrgicas, né? Existe esse curativo grande que a gente coloca e entra na água tranquilo. Quando ainda não foi possível colocar o bottom e ainda tem aquele caninho, né? Eu acabei fazendo uma adaptação, uma bolsa de colonostomia. Então, eu abri, coloquei a bolsa e depois eu coloquei esparadrapo por cima. Deu certo, mas, assim, em linhas gerais, as cirurgiãs gástricas me disseram que não é necessário, tá? Ainda já aproveitando o gancho da gastro, eu acho que vale a pena nós também observarmos sobre a questão da condição nutricional do paciente. Por quê? O treino aquático, né, a entrada na piscina, ela requer um gasto energético maior. Nós estamos gastando energia para manter a nossa temperatura do corpo. Dentro da água, a gente consegue se movimentar mais, aumentando todo o metabolismo. Existem uma série de fatores que aumentam a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Então, assim, o gasto calórico desses pacientes é maior dentro da água. Então, se ele está em franca desnutrição, talvez seja melhor nutrir melhor esse paciente, fazer com que ele se estabilize para depois entrar na água, né? Então, de novo, a importância da interação, né, entre os profissionais, porque realmente uma coisa se conversa com a outra e a gente precisa realmente estar
pensando nessa questão. Já trazendo também um pouquinho em relação à questão da hidratação, né? Então, é importante esse paciente estar bem hidratado para entrar para fazer hidroterapia, porque também se perde muita água dentro da piscina, a gente aumenta o trabalho renal e aumenta a diurese. Então, normalmente, eu peço para os pacientes, se estão usando gastro, fazer infusão da água uns 20 minutos antes, ou tomar um copinho de água ou dois antes, uns 20 minutos, meia hora antes de entrar na piscina. E depois repor também a água. Tem uma questão muito importante que eu também quero trazer para vocês, é em relação à fraqueza da musculatura respiratória. Então, existe uma condição, né, um fenômeno que acontece dentro da piscina, que se chama pressão hidrostática. E essa pressão hidrostática, ela impede que a caixa torácica trabalhe normalmente. Então, é como se ela impedisse a expansibilidade da costela. E aí, pode causar desconforto para os pacientes. Se esses pacientes já têm um desconforto, uma fraqueza, muscular, da musculatura respiratória, essa sensação vai ficar mais evidente dentro da água. Então, assim, importante fazer a espirometria antes de começar o tratamento da físio aquática, né? Tentar conversar com o fisioterapeuta respiratório, e aí nós podemos encontrar outros recursos, né? Se essa questão é mais latente, é mais possível, então se pode usar o BIPAP durante a terapia, não é? Ou então eu vou usar de posicionamentos mais adequados que não gerem tanto a pressão hidrostática, então eu coloco o meu paciente deitado, aí ele tem essa parte de cima mais livre para respirar, ou eu vou colocar ele sentado, mas com a água abaixo da linha da costela. Então, assim, existem outras estratégias também que vão liberar um pouquinho para que eles respirem melhor. A gente pode também pensar em usar o BIPAP antes de entrar na piscina e usar o BIPAP depois. Toda essa situação vai ser estudada caso a caso, como vocês já ouviram falar em muitas lives, né, a importância do tratamento individualizado, mas o que eu quero deixar claro para vocês, porque às vezes o paciente está amando a fisioterapia, ele se sente muito bem, mas ele tem um pouquinho de fraqueza respiratória e começa a sentir o desconforto. E aí ele entristece, porque fala, não vou poder mais entrar na fisioterapia, não vou poder mais entrar na água. Não, a gente pode continuar o tratamento, mas usando o BIPAP e, claro, tendo contato direto com o fisioterapeuta respiratório e tentando observar direitinho como anda o andamento durante as sessões. Para os meus colegas que podem estar assistindo, então existem alguns sinais que talvez o paciente não te fale, mas que a gente pode observar. Então, assim, quando ele começa a usar mais a musculatura acessória dentro da água, quando você sente que a fala está mais intercontada, que ele não consegue falar uma frase, que ele está mais cansado, alguns pode ter algum batimento de asa, então esse momento realmente é um momento de se repensar a estratégia que a gente pode usar para que eles não cheguem a ter esse cansaço respiratório, né? E aí eu vou falar um pouquinho de algumas outras complicações que não só se relacionam à questão da esclerose lateral amiotrófica, mas que também temos que estar atentos e tentar manter uma linha direta aí com as pessoas responsáveis por esses tratamentos. Então, uma delas é a insuficiência renal. Então, a gente sabe que ao entrar na água, existe um aumento de fluxo sanguíneo renal, aumentando o trabalho dos rins, né, o que pode sobrecarregar uma pessoa que tem algum não, mas um grave, por exemplo, estado de
de saúde renal. Então, é legal falar com o nefrologista e tentar conversar ver se nesse caso é indicado ele fazer hidroterapia ou não. Outro cuidado que a gente tem que ter, que antigamente se proibia, hoje não, a gente tem até uns protocolos específicos para isso, são os cardiopatas. Então, assim, ao entrar na água, existe uma vasoconstrição periférica que aumenta o fluxo sanguíneo na região do pulmão, na região do coração, na cavidade abdominal. Então, isso aumenta o débito cardíaco, ele aumenta, inclusive, alguns a pressão arterial, e aí nós precisamos ver se esse paciente realmente está cardioprotegido, se ele está atento ao seu tratamento cardíaco, para a gente justamente nunca sobrecarregar esses sistemas, né? E é interessante porque quando o paciente fica mais tempo em imersão, existe um segundo momento que o corpo se adapta esse meio, né? E aí a pressão arterial cai. E essa pressão arterial, ela se mantém baixa, inclusive depois da terapia. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Para ver como que o nosso paciente está em sua condição cardíaca, para não correr riscos, né? De mal-estar, alguma coisa assim. E, finalmente, as questões das infecções dermatológicas. Então, assim, tomar cuidado em relação a infecções fúngicas, se existe alguma ferida, se tem algum processo infeccioso, aí nesse caso é melhor tratar antes do que se colocar na piscina, porque pode piorar muito o caso. Em relação à frequência do tratamento, né, normalmente a gente pede para os pacientes fazerem a hidro 2 vezes por semana, mas também é super conversável isso, e o meu recado maior para vocês é assim, observem as outras atividades. A gente precisa entender que quando um paciente se submete à fisioterapia aquática, ele tem que sair de casa, entrar no carro, sair do carro, ir para o banheiro, trocar de roupa, entrar na piscina, fazer a terapia, sair da piscina, tomar banho, entrar no carro e chegar em casa. Então, é uma atividade mais exaustiva, é uma atividade que requer mais energia, e aí eu preciso organizar muito isso, porque nós não devemos fadigar o paciente. Rita já conversou com vocês na outra live e já super enfatizou que nós não devemos fadigar os nossos pacientes. Então, essas questões são muito importantes para tentar coordenar o dia do paciente em relação à fisioterapia aquática. Então, assim, normalmente eu não aconselho que o dia da fisioterapia motora no solo seja no mesmo dia da fisioterapia aquática. Eu acho que sobrecarrega muito. Então, eu não aconselharia. As fisioterapias aquáticas também têm que ser em dias intercalados. E eu também não aconselho que depois da fisioterapia aquática, ele vai fazer outra atividade. Por exemplo, eu aproveito e vou na psicóloga. Ou, não, eu aproveito e vou na fonoaudióloga. Porque a gente sabe que os efeitos fisiológicos, depois de uma imersão, eles continuam acontecendo depois da terapia. E é um efeito tão gostoso, é um efeito relaxante, de bem-estar. E talvez se a gente pega e coloca outra terapia que requer atenção, que requer esforço, a gente vai perder esse efeito tão gostoso que a hidroterapia ou fisioterapia aquática proporciona. Então, eu acredito que o ideal é sair da piscina, descansa um pouquinho, toma sua água, vai para casa, se quiser, deita uns 20 minutinhos. Agora, se deitar e dormir 2, 3 horas, aí já não é um bom sinal. Quer dizer que a pessoa ficou extremamente fadigada, que cansou demais, e aí a gente precisa rever a terapia, rever esse translado, rever e reconversar toda essa logística, tá? Então, é normal dar um cansaço, mas é um cansaço de relaxamento, não é aquele cansaço de exaustão.
tá? Normalmente, os horários das sessões de hidroterapia são de 45 minutos, mas dá para adaptar. Então, assim, se eu não dormir direito, eu estou cansado, se eu fico muito tenso dentro da água, isso pode acontecer no começo, a gente reduz o tempo de terapia, não tem problema. Mas o ideal é também não ficar passando muito tempo dentro da água, porque a água relaxa muito, e às vezes depois, quando eu pedir para uma musculatura para entrar no carro, ou para me trocar, pode ser que eu estou tão relaxado que eu não consigo nem reagir. Então, ficar atento sobre esse tempo da terapia. Bom, eu acho que eu vou chamar o Jorge agora, para ver se tem alguma pergunta, que gente, eu não estou vendo nenhuma pergunta, e aí ele que ficou responsável sobre isso, tá? Eu estou no escuro, eu estou falando que nem uma doida aqui, e ele vai me ajudar, então, vamos ver. Vamos lá, Oi, Martina. Jorge! Oi, tudo bom? Tudo. Então tá bom. Vamos lá, Martina. Eu vou começar com os boa noites aqui. O Ademar Ranolfi está dando boa noite. Ele disse que foi lindo demais o vídeo que você passou. Ai, que fico feliz. Jorge, O... me dá só um segundo. Eu Sim. queria agradecer o Cris. O Cris, que é Sim. voluntário da Procura e que se colocou à disposição, porque foi um perereco para conseguir colocar esse vídeo, é um vídeo do YouTube, e ele se voluntariou a colocar esse vídeo. Então, assim, muito obrigado, Cris. Eu sei que Obrigado mesmo. você passou. Coitado, ontem ele acabou caindo no meio da live do Edu e da Lina, tentando colocar o vídeo, resolver o problema para a gente hoje. Sim. O Enilton está dando boa noite para todos, a Alice Ranolfi também boa noite, a Daniela Morgan está dando boa noite, vídeo, a Vera Lúcia Toma Moreira, boa noite, paz. O Enilton falou, uau, vídeo divino. O Cláudio Coloral, boa noite. A Vera Lúcia pôs aqui uns girassóis. Foi um show. A Mônica Farinelli dando boa noite. A Juliana Cury pôs vários coraçõezinhos. O Fábio Correia pôs boa noite, família Procura. A Débora Moura Carias, boa noite. A Márcia Cunha escreveu, oi, querida, saudades. Minha prof. A Ana Cláudia Nascimento dando boa noite. A Débora, pois, eu já fiz hidroterapia, amava, era muito bom. A Silvânia escreveu, em Goiânia temos bons fisioterapeutas aquáticos. E marcou o Paulo Fernando Lobo. A Márcia Potasso deu boa noite, o Adilson Custódio, boa noite. A Débora Moura Carias disse, o melhor é ficar em pé e andar. Mas a água tem que estar quentinha. E ela pôs aqui, a piscina tem que ser coberta. Então, Jorge, é uma questão assim que eu, quando morava em São Paulo, era uma situação que tinha que ser coberta. Tinha que ser coberta porque existe uma diferença climática muito grande e isso pode colocar os nossos pacientes em risco, né? Pensando que ele está dentro de uma piscina quente, pode vir uma rajada de vento mais gelada e aí isso poderia trazer outros riscos para ele. Mas você sabe que aqui no Nordeste eu já atendi muitos pacientes em piscina aberta e é uma delícia, inclusive. Eu trabalhei numa clínica muito preparada que se chama Clínica Márcio Ortiz e que era uma piscina que era aberta. Então ela tinha um pedacinho que batia sol. E era gostoso, até eu atendi um paciente muito querido, o Severino, e a gente olhava o sol, e ele aproveitava para tomar um pouquinho de sol. Então, assim, tinha outra que eu atendia, às vezes já vinha o luar. Então, assim, depende muito da condição climática do lugar, tá? Não é interessante nós termos passar frio daqui para cima,
e quente aqui para baixo. A gente não vai chegar nos nossos objetivos. Então, tem que se pensar muito, muito na relação, aonde que essa pessoa está, tá? Claro. Tá. São Paulo tem esquentado nos últimos anos. Eu acho que mais alguns anos aqui a piscina pode ser descoberta também, porque alguns bons meses do ano a gente tem tido uma temperatura bem quente aqui também, viu? Daqui a pouco nós estamos igual a vocês aí, não pensa não. Pode ser, não sei. A Neide França está dando boa noite, Josias Reis está dando boa noite, o Adilson também. A Neide está dizendo, o paciente não pode usar muito tempo colar, mas sem ele, sem o colar, o peso do pescoço não seria pior? Neide, eu estou imaginando, porque quando eu falei do uso do colar, era no instante que ele vai entrar na piscina. Então, é um instante, é muito pouco tempo, tá? Dentro da água, existem posicionamentos que a gente consegue adaptar de certa forma, o posicionamento do pescoço. Tanto que não é para ele ficar com o colar dentro da água, não é, porque aquele colar vai encharcar, não é, é só na hora, assim, talvez, quando você precisa tirar ele do guincho, ou você precisa tirar ele da cadeira de rodas, se ele for entrar por uma rampa, naquele momento ele põe o colar. Entende? Mas entrou na piscina, tira. Eu não sei se eu respondi a pergunta dela, mas eu não quero que ela entenda que o paciente vai ficar dentro d'água com colar. É um pequeno momento, só porque a gente faz movimentos bruscos na hora da entrada e da saída que podem lesionar a musculatura. A Lina fez uma pergunta aqui que você já respondeu algumas partes. Ela pergunta quantas vezes por semana você recomenda a terapia aquática, você já falou 2 vezes por semana. Ela fala um paciente que faz fisioterapia motora normalmente 3 vezes por semana, que já tem GTT, você também já falou sobre isso, que ainda tem sustentação das pernas, mas não anda, e não sustenta, o pescoço não sustenta mais a cabeça. Tá. Deixa eu só complementar um pouquinho, Lina. Na verdade, a gente talvez, como ele faz 3 vezes por semana, se ele tiver outras terapias também, fono, TO, talvez a gente possa usar a hidro 1 vez por semana, né? Não necessariamente tem que ser 2, ou talvez tira uma fisio e coloca uma hidro. Então, assim, isso vocês vão ter que orquestrar de uma forma minuciosa, com muita conversa, com muita análise, para ver o que vale a pena, o que não vale. Eu acho que ele ia se beneficiar, porque na medida que ele consegue ficar em pé, mas fora da água ele não consegue caminhar, pode ser que dentro da água ele consiga fazer alguma atividade em ortostatismo que ele não consegue fazer fora da água. Só para vocês terem uma ideia, então, assim, quando a água está numa região aqui do pescoço, nós diminuímos 90% da sensação de peso, porque a água ela tem um princípio físico que se chama empuxo, eu vou falar disso daqui a pouco, que diminui a carga de articulações e do próprio peso do corpo, né? Então, assim, quando ela está aqui, a gente diminui 90%, quando está na faixa do peito, 85%, quando está na faixa do quadril, 50%. Então, talvez ele tenha mais liberdade de movimento dentro da água. Então, eu acho que vale a pena tentar, mas com muita cautela. Inclusive, conversando com a físio. Então, assim, o dia que ele for fazer hidro, e talvez no dia seguinte a físio vai fazer a físio, essa físio motora trabalhe mais alongamento, pergunte o que ele fez na hidro para tentar trabalhar outros grupos musculares, então, assim, para realmente não gerar fadiga. Esse é o objetivo, tá?
desse caso especificamente, foi esse paciente, aquele que você me ajudou na minha casa a entrar na piscina. Ele caminhou dentro da piscina com a água abaixo do peito, porque a gente não quis pôr exatamente para não ter a pressão hidrostática, né, que você falou. Isso! Os pulmões, então ele ficou com a água até a altura do abdômen e com alguns espaguetes, assim, para a gente para ter equilíbrio, mas ele caminhou dentro da piscina normalmente, como a gente caminha. Então ela até fala aqui no comentário que foi muito emocionante vê-lo andar novamente. Ai, que delícia! Fico feliz. Eu sei dessa história. Agora, vocês têm uma vantagem, né? Porque ter um cuidador do tamanho do Jorge é maravilhoso. Não foi só eu, não. Tinham vários para pôr ele na piscina, porque a gente pôs ele sentado numa cadeira e tinha escada, descendo a cadeira com ele na escada, e depois a cadeira dentro da piscina. Então foi uma aventura, mas graças a Deus deu tudo certo. Ai, fico feliz. É assim mesmo. Aí já foi aquela história de usar a piscina do sítio, do vizinho, do amigo, né? Que não é assim mas graças às suas orientações deu tudo certo. Ótimo. A Neide está perguntando se a terapia aquática não seria um esforço onde a pessoa não percebe que esse esforço está sendo feito. É por isso que é importante, na verdade, ter um profissional que sabe o que está fazendo, né? Porque a gente observa sinais de cansaço. Né, a gente consegue interpretar aquela atividade e sempre tentar trabalhar um passo a menos disso, né? Eu, sinceramente, como é o nome dela? A Neide. Neide, então, Neide, eu acho, de verdade, eu acho que o que cansa mais é o chegar na piscina, o chegar e sair da piscina, ir à terapia e voltar, porque dentro da água, ao contrário, a gente vai ativar algumas musculaturas que estão adormecidas, que o paciente acaba, eu digo adormecidas numa linguagem mais comum de se entender, né? A gente fala sobre atrofia de desuso. Então, assim, às vezes eu tenho dificuldade para dar o meu passo, mas não quer dizer que todos os músculos que estão envolvidos para dar esse passo estão fracos. Às vezes tem musculatura ali que está boa, mas como eu não uso, ela atrofia. Então, a hidroterapia, na medida que tem essa diminuição do peso, ela vai estimular essa musculatura que está, de certa forma, esquecida e não necessariamente acometida pela ela. Então, de verdade, eu acho que a gente precisa tentar e usar essas estratégias, por exemplo, se eu vejo que o paciente está cansando muito, diminui o tempo da terapia, coloca mais tempo de descanso durante a sessão, observa que horário que esse paciente está fazendo a terapia, né? Então, o ideal é ele ir no melhor horário, onde ele está se sentindo com mais vigor. E de verdade, assim, os relatos que normalmente eu tenho sempre são mais positivos do que cansativos, sabe? Perfeito. Aqui o comentário da Lina, que eu já falei, meu marido já não consegue andar, mas conseguiu andar na piscina, foi muito emocionante. O Josias escreveu aqui que ele fazia natação e ginástica, mas com a evolução da doença foi obrigado a parar. Talvez seja um caso de alguém que poderia fazer hidroterapia, né? A terapia aquática tivesse indicação, já que ele fazia uma coisa mais pesada, né? Com certeza. E ainda mais tem esse que ele gosta, né? Então, assim, ele já tem essa intimidade com a água, e aí é mais bem-vindo ainda. Então, assim, pensar nessa possibilidade. Você vai ver que tem muita diferença, né? É outra proposta, são outros tipos de exercícios, mas que causam bem-estar igual a... Eu fui nadadora, então eu sou meio... eu sei o quanto faz bem a natação, então a gente às vezes vai com uma expectativa, né, daquela experiência que nós tivemos, não é igual, mas é bom igual, normal, assim, é tão bom quanto. Claro, com certeza. A Rita Labronice entrou, tá dando boa noite para você.
A Janaína chegou também, boa noite a todos. A Juliana Cury está dizendo que a live está ótima. Obrigada. O Volney Araújo Costa diz, boa noite, minha irmã está acamada. Lhe pergunto se teria alguma atividade aquática que possa se adaptar no leito. Na verdade, a gente, no Brasil, você sabe, Jorge, que tem alguns lugares que tem até piscina dentro de uma UTI, né? Na China a gente tem, em alguns lugares da Europa, são, assim, piscinas muito bem desenvolvidas, tem como se fosse um elevador dentro da água, que você coloca e desce, molha, volta, mas, assim, infelizmente, ainda aqui nós não temos esse recurso. Um paciente estar acamado não quer dizer que ele não possa entrar na piscina, tá? Eu sei que aí tem uma questão de transferência, a gente precisa fazer uma operação de guerra para tirar esse paciente de dentro de casa e colocar ele na piscina. Mas, assim, o que eu quero deixar muito claro para vocês, esses pacientes mais graves, não é para se aventurar de colocar dentro da piscina do vizinho, né? Claro. É necessário que tenham pessoas que têm experiência com esse tipo de paciente, para que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas, assim, talvez com certeza, entrar mais de uma pessoa na piscina para dar todo o suporte, tá? Mas o que eu quero mostrar, assim, dizer para vocês, é que eu não posso mostrar algumas fotos por uma questão ética do CREFITO, mas eu tenho pacientes que têm uma debilidade, né, física, um comprometimento grande, e a gente coloca dentro da água, então, assim, que não andam, enfim, que tem mobilidade bem reduzida, e aí você tem que pensar que não necessariamente ele tem que andar, eu posso colocar ele em flutuação, né, eu posso fazer movimentos, alongamento, exercícios, lembrem que a Rita contou dos exercícios assistidos, que é o físio que faz, né, dentro da água, e aí, com certeza, vai trazer muito benefício. Então, não esperem que ele tem que se mexer sozinho, não esperem que ele tem que andar, fazer bicicleta, não. Existe tratamento adequado para cada dificuldade que ele tem. Então, é possível colocar um paciente com mais fraqueza dentro da piscina e fazer muita coisa. Tá. A Juliana está perguntando se você tem experiência, sabe, de casos de pacientes, acho que você já falou, mas não sei, estou confirmando. Experiência de terapia aquática com uso de pacientes com uso de BiPAP. Sim, sim. Então, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, o que precisa para colocar o paciente com BiPAP dentro da água, mas dá sim, dá sim. Tá bom. O Ronaldo Santos está dizendo boa noite, Martina é a anja das águas. Ai, Ronaldo, beijo para você, saudades. A Simone está dizendo, linda, que bom te ver, muito bacana essa... A Neide falou, acho que está respondendo a pergunta, acho que era do colar cervical, acho que é isso. Falo da vida de pois o paciente não sustenta mais a cabeça, como que ele teria que usar este colar? Neide, mas nós estamos falando da hidro aqui, né, da piscina, então acho que seria isso. Talvez a Martina possa responder como fisioterapeuta, não sei. Neide, não, acho que é isso. Paciente que não sustenta a cabeça, se no dia a dia ele usar colar muito tempo, ou se é melhor ele ficar com a cabeça caída sem colar. Não, nunca é bom ficar com a cabeça caída, tá? Lembre-se que a cabeça caída, ela dificulta a respiração, né? Se eu começar a falar assim, vocês vão ver até que a minha voz vai mudar, né? Então, é ruim para respirar, não dá para deglutir saliva. Então, assim, é muito danoso para a musculatura do osso. Então, assim,
tudo menos deixar ele com a cabeça caída. E aí, meu amor, eu vou te tentar, assim, é difícil a gente falar, né, de um paciente que a gente não está vendo e não está entendendo muito. Mas uma coisa que eu usei muito com os meus pacientes que tinham um comprometimento maior é a adaptação da cadeira de rodas com a Adriana deve ter falado, essa parte eu não vi, com o apoio de cabeça, né? Então, assim, inclusive tem alguns jeitinhos brasileiros que a gente dá, que a gente passa um lenço, alguma coisa para prender, tem gente que, claro, já tem o velcro, então que é uma forma de adaptar melhor, não usando colar. Eu divido com você essa questão do colar, eu entendo, é uma adaptação muito difícil, eu falo, é como colocar um sapato num índio, a gente não está acostumado a usar colar, mas eu quero te alertar, assim, existem vários tipos, talvez valha a pena mudar os tipos, né, a gente tem os de plástico, de termoplástico, tem os de espuma, de diferentes densidades, tamanhos, tem alguns até que são articulados, então, assim, aí em São Paulo tem uma variedade maior do que tem aqui, então investir nessa possibilidade, porque assim, realmente não é para deixar ele com o pescoço caído, tá? Se ele estiver em casa, então assim, vamos pensar numa poltrona do papai, colocar um travesseiro, fazer ele encostar, né? Mas tudo menos deixar ele com a cabeça para um lado, para o outro, ou caído para frente. Legal. Eu respondi. Se você quiser, a gente pode conversar. Você me manda uma foto dele para ver o que a gente consegue fazer, tá? A Elza Suzana está dizendo que são muitas informações preciosas, que vocês são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Oh, meu Deus. A Janaína Burcheid está dizendo: amo hidroginástica, fiz na minha gravidez, foi uma maravilha. Aqui em Chapecó, Santa Catarina, não tem hidroterapia para doentes neuromusculares. Toda vez que tenho ela, eles têm receio em fazer hidroterapia. Uma dúvida: um paciente que tem GTT pode fazer hidroterapia? Respondeu, pode fazer desde que proteja, que não tenha nenhuma infecção, tal. Aqui a Neide ainda continua falando, o paciente ainda anda, não tem movimento dos braços e o pescoço não está conseguindo sustentar a cabeça. Nesse caso, quando ele anda, tem que usar o colar aí mesmo. Que cai, aí porque na verdade eu conheço esse perfil, né? E com certeza é muito importante ele usar o colar, porque inclusive ele perde o equilíbrio. Tá? Porque tem uma fraqueza predominante nessa região e o centro de gravidade leva ele para frente, e se ele cair, ele vai cair de cara no chão. Então, assim, a gente precisa, é um esforço, eu sei que é muito difícil. Às vezes a fraqueza é tão grande que até o colar de espuma, ele serve, não serve, tem que ser aquele que é mais rígido, de plástico, para tentar adaptar melhor. Mas realmente, assim, chegar numa situação que realmente ele não se adapta, a gente precisa restringir, ter muito cuidado nessa locomoção, tá? Porque é muito fácil ele perder o equilíbrio para frente. Tá. A Dilma Moura, que tem um filho com ela aí de Maceió, está perguntando se paciente com tráqueo não pode mais entrar na piscina. Olha, eu nunca coloquei, tá? Mas a gente vê, sim, casos de gente colocar com pacientes com tráqueo na água. Eu acho que tem que ter uma intimidade muito grande com o paciente, tem que ter todo um esquema muito bem adaptado. As crianças com tráqueo é muito mais fácil. Um adulto, a gente tem que ter muito cuidado. A criança é mais fácil que o adulto. Porque ela é menor. Ela é menor, porque o problema,
Jorge, é que normalmente entrar e sair da piscina são os momentos mais perigosos, né? De entrar uma aguinha, Então, a criança, você adapta ela muito mais fácil, você consegue transportar ela com muito mais facilidade. Então, você sente mais segurança, tá? Mas eu não estou dizendo que não pode, mas eu não quero responder uma coisa que eu nunca fiz. Então, assim, eu estou trazendo, não existe nenhum trabalho falando sobre isso, mas eu sei que tem gente que faz. Então, eu já vi, assim, eu não vi aqui no Brasil, eu já vi fora. A única coisa que eu notei de diferente é o circuito do ventilador de suporte à vida mais longo. Isso, é isso. E eu vou falar sobre isso. Para dar, acho que, uma mobilidade para o profissional, pôr no guincho, entrar na piscina, tudo isso. Acho que foi a única coisa que eu percebi de diferente. Eu estou falando como foi a única coisa que eu vi, né? Isso, não, mas, Jorge, é assim, por isso, existe essa possibilidade, sim, como eu te disse, tem pacientes gravíssimos que entram na piscina, né, mas a gente precisa, inclusive lá na Bidinha, a gente chegou, não colocar paciente traqueostomizado, mas, assim, pacientes mais graves, só que eu estava com a médica do lado, estava com a fisiorrespiratória do lado e com um hospital a 10 minutos, nem 10 minutos. Então, assim, tem toda uma estrutura, a gente não pode esquecer que o ambiente aquático é perigoso, né? Claro. Então, assim, não vou... Um paciente que usa um aparelho de suporte à vida, que tem traqueostomia, que depende dele, para você colocar ele na piscina, eu acho que realmente não basta estar com a fisioterapeuta aquática mesmo. Você tem que ter, se é uma vontade muito grande dele entrar na água, por algum motivo, você pode até fazer um esforço para realizar aquela vontade uma vez, uma ocasião, mas tem que estar com médico, tem que estar com fisioterapeuta respiratório, tem que estar com todo um suporte para que aquilo vá acontecer ocasionalmente, né? Exatamente. Não é uma coisa assim, vamos lá, né? Vamos pôr um paciente traqueostomizado. Não é assim. Até fazer, mas é uma operação de guerra mesmo. É uma operação de guerra. Então, assim, por isso que eu não me sinto à vontade de falar pode. Né? Eu acho que a gente precisa estudar com muito, muito, muito carinho. Concordo plenamente. E quem sou eu para discordar ou concordar que eu não sou nem... Você sabe muito, Jorge. A Rita está falando que acho que ficou uma dúvida quanto à temperatura da água. Vi perguntas a respeito, vi também, pulei, uma pessoa perguntou e a outra respondeu, falou que você disse que era 32 graus. Na verdade, a literatura, ela preconiza entre 32 e 34 graus, tá? Então, mais ou menos é assim. Só que eu tenho visto, tá? Eu, por exemplo, na Abidin, nos dias de muito frio, a gente subiu, não ficou em 34, chegou a 35, chegou o dia até chegar a 36. É desconfortável para o terapeuta, mas às vezes, dependendo do estado do paciente, que ele está muito imóvel, que ele está no processo de atrofia grande, ele não consegue reter calor. Né, se ele não tem muito tecido adiposo e tal. E aí, no inverno muito grande, a gente acaba aumentando um pouco mais a temperatura. Mas a literatura preconiza entre 32 e 34. Tá bom, porque a Rita falou que a temperatura deve ser por volta de 34, Martina dá uma explicada. Então é isso, lá falaram 32, você acabou de falar, 34. Eu dei uma baixada, Rita, porque aqui no Nordeste não dá. Você cozinha o paciente, né? Então assim, aqui a gente tem outras realidades. É isso mesmo. O Luiz Freitas diz, boa noite, acho que vou perguntar um absurdo, mas é meu sonho desde que estou na cama. Tenho piscina em casa, tenho GTT, tenho traqueostomia, uso BiPAP 24 horas, tenho condições de fazer terapia aquática? É o que a gente acabou de falar, né, Luiz? Responde aí, Marcos. Luiz, aonde você... Vamos, assim, eu acho que não dá para descartar nada, precisa ver onde você mora, precisa ver quem são os profissionais que estão do seu lado, precisa conversar com o médico, precisa conversar com o fisiorrespiratório, precisa ver o batalhão que vai entrar com você dentro da água, precisa ter pessoas que têm sabem manusear, que têm essa expertise. Então, assim, não é impossível, né? Eu não sei te dizer isso, assim,
conheço, enfim, mas a gente precisa trabalhar com muita responsabilidade. Muita Né? segurança para fazer Muita isso. segurança, exatamente. Mas o sonho não deve ser descartado, né? A Lina está perguntando, Jorge, quando que a Procura vai oferecer hidroterapia aos pacientes? Quando a gente tiver uma piscina, né? Ah, A Inês está falando, tem piscinas que têm cadeiras adaptadas para descer o paciente. Eu até queria fazer uma pergunta dessa para você. Existem, na adaptada, existem vários tipos de adaptação para você colocar uma pessoa com deficiência dentro da água, né? isso. Fiz um cruzeiro agora, no final do ano, no Réveillon, e tinha uma criança de AME e a piscina tinha uma cadeira mesmo, uma barra com uma cadeira, e a cadeira descia, e a cuidadora segurando a criança com tráqueo, com tudo, entrava na água, dentro do navio. Eu falei, meu Deus, porque ali não tinha segurança nenhuma, né? Não tinha físio, não tinha nada, não tinha hospital, não tinha... Era a mãe. Não, estava cuidadora mesmo, a mãe não estava nem por perto, a mãe estava lá no navio, não estava por perto. E eu fiquei bem assustado ali. E eu queria saber de você, existem vários tipos de adaptação, de piscina adaptada, né? Adaptação adaptada, eu quero dizer, adaptação para você pôr a pessoa dentro da água. Quais são as adaptações e qual é a ideal? Então, na verdade, é isso que é um dos preceitos para se ter uma piscina apropriada para fisioterapia aquática. Então, assim, normalmente nós temos dois recursos, né? Então, um é o elevador, que provavelmente é esse que tinha no navio. Então, existem diferentes tipos de elevador, tem um que é manual, que a gente consegue fazer entrada e saída, mas aí precisa de mais gente, porque tem uma pessoa que tem que fazer com que o elevador funcione, e hoje tem os hidráulicos, né? Então, esse é um tipo de adaptação. Tem os guinchos também, que entra no mesmo, né, na mesma classificação dos elevadores, e um que é muito usado, que são as rampas, né? Então, assim, a gente tem uma rampa que é com uma inclinação específica, né? Enfim, uma das grandes dificuldades que se encontram é qual é o piso que se põe na rampa. Então, assim, a gente já teve muito problema com isso. Então, uma rampa que não seja escorregadia, né? E aí existe uma cadeira que é muito parecida com a cadeira de banho, tá? E aí a gente entra com o paciente com a cadeira de rodas. Então, essas são as formas mais conhecidas. Lembre-se que eu falei desse vídeo que eu vi no Japão, que a gente coloca. Imagina que você coloca o paciente praticamente no chão e já coloca ele numa maca e a maca vai descendo na água. É genial, mas aqui no Brasil a gente não tem isso, pelo menos que eu saiba, né? Normalmente o que mais usado são o elevador e a rampa. Mas, tá? Nós, hidroterapeutas, aprendemos a colocar o paciente dentro da piscina numa borda normal. Existe um método, inclusive, muito usado, que se chama Halowick, que inicialmente ele foi elaborado para incentivar o nado adaptado, né? E hoje a gente usa esse recurso para várias coisas, mas assim, e lá nós temos treinos de como colocar esse paciente numa borda normal, né, numa borda de piscina normal, que foi mais ou menos o que eu tinha te ensinado daquela vez. Mas num ambiente aquático, num ambiente de piscina terapêutica, o ideal é que já tenha tudo adaptado e que faça. Dessas adaptações que você falou, entre a cadeirinha, o guincho mesmo, o próprio para o guincho aquático, e a rampa, o que é que você acha que é o padrão ouro, vamos dizer assim, o melhor para quem tem uma piscina adaptada? Qual você gosta de trabalhar para o paciente neuromuscular, né? Nosso paciente... eu vou ser bem, o padrão ouro mais luxuoso, né? Digamos que seria o elevador. Só que eu adoro a rampa.
porque o elevador quebra, porque o paciente fica meio sozinho naquela transferência, sabe? A hora que vira o elevador e desce, né? Então, às vezes, ele pode ficar um pouco inseguro. As piscinas que eu trabalhei, na maioria delas era rampa, e aí a rampa, eu estou aqui, eu estou, por exemplo, se o meu paciente tem fraqueza de pescoço e a cadeira ela é mais baixa, eu vou colocar a cabeça dele no meu peito, vou segurar ele, vou descer de costas na rampa, com ele comigo. Então, assim, eu, Martina Araújo, prefiro esse paciente mais perto de mim, tá? Mas provavelmente você vai escutar que pode ter outras fisioterapeutas que estão super adaptadas ao elevador e que preferem o elevador. Tá. Legal, valeu a explicação. A Vivi, lá de Alvorada, perto de Porto Alegre, falou: eu fazia na ACD de Porto Alegre, amava, mas como alguns pacientes de ela fadigavam na época, foi dado alta para todos. É uma pena. É uma pena. Era só adaptar, né? Pois é. A Janaína falou: muito obrigado, queridos Jorge e Martina, vocês são anjinhos. Live maravilhosa, gratidão. O Will Pena, boa noite, estou adorando aprender sobre isso. A Élica está mandando corações. Ai, saudade! Célica, linda! Que saudade! O Luiz, que tinha perguntado da piscina na casa dele, né, com traqueostomia, ele é de Sorocaba, interior de São Paulo, ele tem um guincho adaptado para me descer na água. Acho que vou colocar este batalhão, ele falou. Acha que o quê? Não cortou? Vou convocar este batalhão. Então. É isso aí, Luiz. Talvez a Rita, olha, eu já estou convocando aí o povo que está aí em São Paulo, aceite o desafio, o né? Enzo, o esposo da Rita, excelente, meu professor maravilhoso, ele me ensinou muito, muito, muito sobre hidroterapia e ele gosta desses desafios. Olha aí que legal, tá vendo? Matar. Sabe, Luiz, se for uma coisa que você falou que é um sonho, né? Talvez se não tiver a possibilidade de você fazer hidroterapia, com certeza você consegue reunir esse batalhão para que pelo menos uma vez você entre na água com eles, né? Às vezes pode não ser viável que você faça toda semana, 2 vezes por semana, mas você consegue convocar para que você sonhe entre uma vez e mate essa vontade de voltar para a piscina, que deve ser uma coisa que você deve ter muita vontade. Você ter um guincho adaptado na sua casa, uma piscina, tudo, e tá sem entrar, deve estar desde que você fez a tráqueo, né? Pelo menos matar um pouco da vontade deve dar. É só reunir o batalhão, ter toda uma estrutura aí de backup para uma emergência e mandar ver. A Neide falou: parabéns a você, Martina, a todos os profissionais que estão disponibilizando o seu tempo para trazer informações preciosas e valiosas para abençoar a vida dos pacientes. A vocês, muita gratidão por essa doação. Aqui, para poder cuidar. Que linda. A Fabiana Zenum, que infelizmente perdeu a mãe dela faz acho que uns 10 dias, está dando boa noite, disse: a hidroterapia era o que a minha mãe mais gostava. Ô, Fabiana. Fabiana, meu amor, vai você para a piscina agora? A piscina faz tão bem. Eu vou falar um pouquinho agora, na segunda parte da aula, sobre essas questões. Se utilize da água também para curar esse coraçãozinho, viu? É isso mesmo, viu, Fabiana? É linda. Bem, agora é com você. Eu vou deixar você para a segunda parte aí, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Então, deixa eu ver. Você que vai mexer aqui, né, Jorge? Hidroterapeuta não sabe mexer em máquina, não. A gente tem muita dificuldade de lidar com esses bichinhos aqui desses computadores. Então, assim, eu só vou trazer um pouquinho agora em relação às queixas, né? Então, assim, como eu já disse, cada paciente
tem evoluções diferentes, com sintomas diferentes, então é muito difícil eu passar um tratamento que seja adequado a todos, né? Então, todo caso tem que ser estudado, todo caso tem que ser avaliado, mas eu vou trazer algumas condições aqui das queixas principais que os pacientes têm, e aí eu vou explicar um pouquinho como que a água vai atuar em relação a isso, né? Então, assim, uma das coisas que a gente já falou é o treino de marcha, né? Então, caminhar dentro da água, que às vezes é dificultoso, fora dela, a gente observa que, às vezes, o paciente tem dificuldade de levantar o pé ou dobrar o joelho, e dentro da piscina ele tem mais facilidade justamente por aquela força de empuxo que eu já expliquei para vocês, né? A mesma coisa, dentro da água a gente tem algumas alternativas, né, para melhorar ou dificultar a marcha. Então, se eu fizer uma turbulência, eu vou causar um desequilíbrio, fazendo com que ele tenha que fazer mais força para caminhar, ou tenha uma resistência maior para caminhar, ou então vou usar um fluxo laminar que vai ajudar a ele exercer essa caminhada, né, essa marcha que a gente chama. Então, assim, esse é outro recurso que a gente pode fazer dentro da água e que fora da água fica mais difícil. Né? Outra questão, já voltando à questão do treino de equilíbrio, então, os movimentos dentro da água, eles são mais lentificados. Quando eu vou fazer uma atividade, demora mais tempo. E quando nós nos propomos a trabalhar o equilíbrio, eu posso ocasionar um desequilíbrio no paciente e fazer com que ele tenha uma estratégia mais pensada, podendo ter um tempo de reação daquele movimento mais lentificado, e aí isso causa uma conscientização, né, corporal, e sem dúvida é uma prática muito mais segura fazer dentro da água do que fora, né? Então, o treino de equilíbrio também pode ser, o desequilíbrio pode ser ocasionado pela turbulência, e isso também faz com que o paciente use essas estratégias, então é bem interessante. Outra questão que também é um fator em que a água ajuda muito é sobre a espasticidade. Então, como alguns sabem, alguns pacientes apresentam esse quadro de espasticidade, que é aquela rigidez muscular, não é? Em membros inferiores, membros superiores, e a água quente, ela causa um relaxamento muscular e que melhora muito esse padrão da espasticidade. Tanto do clonus também, que é o clonus é aquele movimento que fica balançando a perna, assim, sabe? Então, a água aquecida ajuda bastante nesses sintomas. Tá? E além disso, de novo, a questão da flutuabilidade, ela melhora as amplitudes de movimento, e esses pacientes precisam trabalhar essas amplitudes de movimento, porque por como ficarem muito tempo na mesma postura, eles acabam encurtando a musculatura. Então, é importante trabalhar bastante essas amplitudes de movimento durante a hidroterapia nesses pacientes. E tem um cuidado aqui que eu acho que é importante eu falar em relação à temperatura da água. Se o paciente é espástico, a água não pode estar fria, tá? Porque aí a espasticidade pode piorar. Então, assim, se eventualmente quebrar o aquecedor, ou se é um dia mais frio, a gente precisa realmente estudar melhor se vale a pena ele entrar na piscina, porque pode ser que ele entre e fique mais espástico, tá? De novo, vou falar em relação às dores articulares e musculares, então a água vai causar uma analgesia, uma melhora dessa dor, junto à água aquecida, né, porque ela acaba melhorando a circulação sanguínea nos músculos, articulações, a diminuição da gravidade também melhora um alívio nas articulações e diminui a carga, né, melhorando de novo as amplitudes de movimento e a elasticidade do músculo. Então, assim, para os quadros de dor é maravilhoso, a gente pode associar
uma massagem dentro da água, uma pompagem, enfim, terapias manuais que são usadas fora da piscina, dentro da piscina, ainda usando a temperatura e o relaxamento que a água proporciona, né? Também a questão do inchaço, né, que a gente chama de edema, principalmente os edemas de extremidade, então, o inchaço dos pés, das mãos, principalmente dos pés, a gente sabe que aquela pressão hidrostática que eu já conversei, ela aumenta à medida que aumenta a profundidade, então, assim, existe como o papel que a piscina faz, é mais ou menos como se fosse uma meia elástica, né, então, a pressão hidrostática acaba agindo sobre os vasos sanguíneos periféricos, aqueles que estão mais longínquos, e aumenta o retorno venoso, né? Assim como também o retorno da linfa, né? Agindo sobre os vasos linfáticos. Então, é muito interessante nesses quadros de edema. A gente também pode fazer o uso da drenagem, massagem, também para ajudar esses quadros de edema. Né? Outra queixa também é a constipação intestinal, então, assim, a liberdade de movimento que a água proporciona. Quando eu falo liberdade de movimento, não necessariamente quer dizer que só o paciente vai fazer. O terapeuta pode mexer, então ele mexe membros inferiores, mobiliza quadril, e aí a gente consegue, de certa forma, ativar um pouquinho mais a motilidade intestinal. Dá para fazer uma massagem abdominal, como a Rita também já comentou, e aí a gente consegue fazer exercício, por exemplo, se o paciente tem uma condição física favorável de fazer uma bicicleta, isso já ajuda bastante, uma bicicleta na parte funda da piscina e tudo, ajuda bastante. E aí eu trouxe uma dúvida que aconteceu lá na live da Cida, que era sobre insônia, né, assim, a dificuldade de dormir, e a gente tem observado que a hidroterapia ajuda na qualidade do sono, assim, né, então essa atividade física, em conjunto com a massagem, com a temperatura da água, com o relaxamento, ela proporciona um cansaço, né, um sono melhor, na verdade. Então, é muito indicado, existem técnicas específicas para isso, então a gente usa o Watson, que é uma técnica de relaxamento aquático, que é uma delícia, e assim, eu até recomendo muito, muito, muito para os cuidadores, para os familiares, que a gente sabe que estão em uma situação de estresse maior, de muita funcionalidade do corpo, para fazer transferências, muitas preocupações. O Watson é maravilhoso, a gente já tem estudos mostrando que o Watson melhora quadros depressivos, melhoram quadros de ansiedade. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade de se colocar nesse lugar, né, de se dar essa oportunidade de fazer uma terapia dessas, eu garanto que vocês vão sair revigorados, assim. Talvez eu sei que para um familiar ou para um cuidador, a gente não tem tempo, mas se a gente organizar uma sessãozinha a cada 15 dias, talvez, né, eu acho que vai ajudar bastante. Então, eu trago não se esqueça, o nome é Watson, em São Paulo tem ótimos terapeutas que trabalham com isso, tem outras técnicas também, como o Ai Chi, a própria massagem dentro da água, que também podem ajudar nessa questão da melhora do sono também, enfim. E aí já coloco, então, a questão dos benefícios psicológicos, né? Então, a gente sabe que a piscina dá esse senso de realização, né? Que já foi dito, voltei a caminhar e fiquei muito feliz. Então, assim, a gente consegue retomar algumas atividades que não são mais possíveis de fazer fora da água, né? A gente relembra algumas situações prazerosas que a gente
passou na nossa vida, no meio aquático. A piscina é um ambiente lúdico, é um ambiente que gera felicidade, tem muita interação social, às vezes tem algumas clínicas que trabalham com diferentes terapeutas, cada um com o seu paciente, os pacientes se comunicam entre eles, então, assim, é uma oportunidade de fazer novos amigos, é uma oportunidade de extravasamento emocional, porque a piscina causa esse extravasamento emocional, então, assim, existem sim efeitos psicológicos muito interessantes depois de uma sessão de hidroterapia ou durante ela, tá? E aí, eu não queria deixar passar sobre algumas questões que eu acho necessária quando o pacientinho vai entrar com BIPAP, né? Então, assim, a gente inicialmente tinha medo, né, de colocar, 20 anos atrás, eu acho que eu vou falar de mim, eu peguei mais coragem quando eu tive na Abdim, e a gente colocou pacientes bem comprometidos para fazer hidroterapia, lembrando que lá na Abdim eu tinha a doutora Ana Lúcia, Simone, Eduardo, enfim, toda uma equipe que estava por trás, ali do lado, então era muito seguro. E aí hoje tem foto do Tiago, já vi, colocando pacientes, Tatiana aí de São Paulo, Rita, enfim, é possível, mas a gente precisa se organizar, né? Então, assim, de novo, a importância absoluta de conversar com o fisiorrespiratório, entender muito bem o quadro do paciente, ter uma certa intimidade com ele, entender o quanto esse paciente está adaptado ao meio aquático, porque lembrem-se que existe uma vulnerabilidade muito grande quando a gente entra na piscina e não consegue se mexer, são situações diferentes. Então, assim, eu acho que é primordial a gente estar bem seguro do que está fazendo e principalmente explicar muito o que vai acontecer, quais serão os próximos passos, com a família. Eu gosto muito de entrar com os cuidadores dentro da piscina, porque é aquela pessoa que entende, se o paciente quiser se comunicar, que vai fazer essa comunicação de uma forma mais rápida. Então, assim, eu acho que inicialmente começamos por aí, né? E aí a gente pensando na parafernália, né, que eu estava falando que a gente precisa de um exército, não necessariamente, mas assim, pensar numa traqueia maior, né? Então, assim, eu já cheguei a emendar uma traqueia na outra, com um esparadrapo, para ela ficar bem grandona e eu ter mais mobilidade do paciente dentro da água, né? Então, tomar muito cuidado com essa traqueia, não pode entrar água na traqueia. Eu gosto muito de usar um tapete que a gente usa na piscina de EVA, e todo o circuito da traqueia, ele fica em cima do tapete. Tem alguns terapeutas que colocam uns anéis de flutuador na traqueia, tá? Mas eu gosto muito do tapete, porque aí a traqueia fica bem longe mesmo, e se eu puder, inclusive, pedir para alguém ficar segurando a traqueia, eu prefiro, né? Mas, enfim, a gente sabe que existem essas possibilidades, né? Então, aí também outra coisa que já aconteceu comigo, a gente está com a traqueia, tudo, e preciso de uma extensão. Então, lembrar que provavelmente as tomadas dentro da piscina, elas estão muito longe, né? A gente não quer nada elétrico perto da água. Então, é preciso de uma extensão para poder manipular o BIPAP. E aí, falando sobre o BIPAP ele tem que funcionar num ambiente que esteja minimamente ventilado, tá? Então, assim, se é um ambiente com muito vapor, muito abafado, não é legal. A gente aí precisa procurar um ambiente que seja um pouco mais ventilado para fazer ele funcionar, que ele pode até estragar, tá? Outra coisa que eu sempre peço é o ambu, né? Então, assim, eventualmente, se ele tiver um quadro de engasgo, ou às vezes
como uma estratégia terapêutica, fazer alguns exercícios de ambu, de expansão, antes de entrar na piscina. Então, uma questão de segurança também, então acho legal levar o ambu. Também pode fazer o ambu depois, enfim, isso fica a critério da necessidade e do paciente daquele momento, mas eu acho importante levar o ambu. Outra questão que muitos pacientes já têm, né, normalmente os que têm BIPAP, o uso do oxímetro de dedo, né, então, assim, eu gosto muito de fazer oximetria antes de entrar na piscina. Eu trabalhava, né, porque agora eu saí de Natal, numa piscina que o meu paciente podia ficar um tempinho sentado com a água na região do quadril. E ali era um momento que eu também fazia, deixava ele primeiro 5 minutos ali naquela altura de água, aproveitava e via também a oximetria dele. E aí, na terapia, quando eu colocava ele deitado, também olhava. Então, assim, é uma segurança que a gente tem para ver se está ventilando direito, se está tudo em ordem, né? Então, eu gosto muito de usar. E aí, outra coisa, outro cuidado que eu já falei para vocês, assim, se houver necessidade, se houver a possibilidade, que eu sei que é difícil, mas eu sempre tive sorte de ter amigas maravilhosas que sempre toparam os desafios, amigas terapeutas, fisioterapeutas, de entrar 2 profissionais, né? Então, assim, com esse paciente que é um pouco mais grave, que às vezes requer um pouco mais de apoio, então, ou, assim, sempre tem um estagiário que quer aprender. Então, assim, eu acho que esse tipo de paciente, ele precisa de uma atenção especial, a gente precisa estar o tempo todo olhando essa região, né? Então, assim, ver como ele está ventilando, se entrou águas, enfim, é muito importante estar atento em relação à questão da cabeça, e às vezes você quer fazer um alongamento, ele é muito grandão e tal, e às vezes, estando 2, 3 pessoas, a gente consegue fazer com muita segurança. Eu sei que é difícil essa logística, né? Eu às vezes falo, entra o cuidador, né? As pessoas que têm mais intimidade, mas lembrando que esses cuidadores também têm que estar adaptados à água, né? Porque às vezes as pessoas têm medo, e aí um barulhinho, alguma coisa, ela perde a concentração e acaba prejudicando o paciente. Então, essas pessoas que vão entrar junto na terapia, elas têm que estar bem adaptadas ao meio líquido e saber o que estão fazendo, né? No momento presente ali, com atenção bem sobre aquele momento, né? Principalmente, de novo falando nas transferências, né? Eu já finalizei aqui a minha parte, eu quero depois ver se existe alguma pergunta, mas assim, conversei até com o Jorge sobre isso, a gente sabe que nós estamos num momento difícil, né, um momento da pandemia, e eu sei que é muito convidativo, né, quando a gente chega assim, cheio de novidades, quero entrar na piscina, quero fazer hidroterapia, mas de verdade, assim, agora não é o momento, né, a gente precisa blindar esses pacientes, então, apesar do comércio começar a abrir, enfim, a gente sabe que existe um cenário muito preocupante, que existe um cenário de muito contágio, e realmente agora, eu sei que vão ter alguns colegas que não vão concordar comigo, mas eu preciso me colocar nessa questão de, assim, não sei se agora é a hora de tirar o paciente de dentro de casa para ir fazer hidroterapia, né? Então, assim, eu quero trazer uma questão, a gente já sabe que o vírus não sobrevive na água, é um lugar muito seguro, estar dentro da água talvez seja mais seguro do que trabalhar com o paciente fora da água, porque a todo minuto que ele põe a mão dentro da piscina, ele se desinfecta, porque afinal de contas a piscina é tratada com cloro, e o cloro mata o vírus. Mas o problema para mim, assim, são as transferências, é o contato, então, assim, eu preciso que ele vá para o vestiário, eu preciso que ele se troque, a gente sabe que eles precisam segurar nos lugares, que eles precisam sentar, deitar, e, assim, de verdade, eu, sinceramente, assim, eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho esse cenário melhorar,
para não correr certos riscos, né? Porque a gente sabe que a situação, por enquanto, não é muito favorável, né? E aqui eu encerro o que eu trouxe de novidades. Volta, Jorge! Vamos ver se tem mais pergunta. Martina, não tem pergunta, tem pessoal só dando boa noite de novo, agradecendo, a Regiane dando boa noite, a Neide falando aqui, Martina, lembrando que tudo isso que você falou é um conjunto, tudo muito importante. A Cris dizendo, minha linda, super obrigada por estar aqui com a gente, um beijo enorme para você. Beijo, Cris. Bem, é isto. Eu queria deixar aqui, reforçar o que você falou, né? Não é hora dos pacientes saírem de casa. As pessoas com ela têm que tomar quer dizer, todos nós, mas principalmente as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, que é um grupo de risco, tem que tomar todo o cuidado possível com o vírus. Então, não é hora de sair de casa. Tem que fazer as terapias que são extremamente necessárias nos pacientes mais graves, os que puderem serem cuidados pelo familiar e puderem dispensar as terapias que dispensem, que vão levando, como puder, da forma que puder. Claro que paciente que é grave, que precisa de um fisioterapeuta respiratório, que não tem mobilidade, precisa de um fisiomotor, tudo bem, cada caso é um caso. Mas o que puder evitar de sair, de receber, né, receber visita. Exatamente, Jorge, exatamente, concordo. No caso da piscina, a piscina não é nada, mas para entrar na piscina, ele vai para o vestiário, ele encosta, ele entra no ambiente de espera, ele entra no carro, ele passa por uma área comum na casa dele ou no prédio. Enfim, tem N problemas que chegam até você entrar numa água que está com cloro e que ela é sim um ambiente seguro, mas tem todo o resto, todo o caminho para chegar lá, né? Isso. Essa é a minha visão. Eu sei que nós vamos encontrar uma hora que as opiniões vão se dividir. Eu acho que já estamos entrando nesses conflitos, mas a gente está vendo o índice de contágio só aumenta, né? A gente sabe que o nosso paciente é um paciente que é de grupo de risco, né, que talvez ele tenha que entrar no hospital usando o BIPAP, talvez o hospital não deixe ele entrar com o BIPAP dele no hospital. Então, assim, tem todo entraves de coisas que eu acho que não vale a pena correr o risco, né? A gente precisa analisar muito as situações de como estão os hospitais, de como é a equipe, quem que vai cuidar desse paciente. Então, assim, deixa ele em casa, se cuidem, por favor, não recebam visita, tentem minimizar as terapias, tentem a família se organizar de uma certa forma para que ele não fique quieto, mas que vocês consigam se revezar para fazer alguns exercícios, para não deixar com que ele sinta dores, encurtamentos, mas a gente, neste momento, a gente precisa redobrar os cuidados, né? Então, infelizmente, estamos vivendo esse momento e eu acho que não vale correr alguns riscos. Concordo plenamente. A Lina está dizendo que espera você aqui em São Paulo. Daqui a pouco eu vou, quando acabar a pandemia. A Vera Lúcia está dizendo que foi uma ótima live, boa noite. E a Daniela Morgan disse maravilhosa, gratidão. Saudade, Dani! E a Silvana escreveu, doutora Martina, gostei muito de ver você falar sobre sua relação com o seu paciente. Acho que todos nós, pacientes, queríamos entrar nesta piscina aconchegada, nessa segurança que você nos demonstrou. Oh, meu amor, olha, nada é impossível, hein? Quem sabe? Eu viajo tanto, quem sabe? Eu não sei, Silvana é de São Paulo? Não, a Silvana é do interior de Goiás.
Ah, mas nada é impossível. Nada é impossível. Sabe quem veio aqui? Eu atendi o João Batista, que ele é de Brasília. E a gente conseguiu fazer algumas sessões de hidro. Para mim, meu amor, é um prazer. Eu amo meus pacientes. Eu acho que eu estava falando para o Jorge, a gente ganha muito mais do que vocês imaginam, né? Então, assim, chega uma hora que a troca é muito mais a nosso favor que o de vocês. Exatamente, a gente estava falando disso, né? A gente que é grato. Eu queria É. falar um pouquinho das próximas lives. Amanhã, quinta-feira, dia 18, nós vamos ter uma live com a Daniela, a doutora Daniela Morgan, com mediação da doutora Vânia, nossas psicólogas, a rotina familiar do cuidado à pessoa com esclerose lateral amiotrófica em tempos de pandemia. Dani, hein? Sexta-feira, dia 19, Fadiga, suas limitações e repercussões, com o Tiago, o Dr. Tiago Tavares, fisioterapeuta motor. Sábado, dia 20, a atuação da fonoaudióloga no paciente com ela hospitalizado, com a doutora Tamara Elisa, nossa fono. E no domingo, dia 21, nenhum domingo a gente teve live, esse domingo nós vamos ter uma live, porque é dia 21, é o Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica. Então nós vamos fazer uma live, eu e a Lina, e vamos falar sobre esse dia tão importante e também dos 7 anos que a associação está completando. E para finalizar, eu queria falar da campanha dos Anjos, que é uma campanha muito importante para a gente, porque a associação ela vive de doação de pessoa física e de pessoa jurídica. A gente não recebe absolutamente nada do governo, de nenhum órgão governamental, nada disso. E as doações simplesmente nos últimos 3 meses secaram. O que eu compreendo muito, porque todas as pessoas tiveram a sua renda diminuída com essa pandemia. Os profissionais os profissionais que atendem estão atendendo menos, os profissionais liberais, muitos funcionários tiveram sua jornada diminuída, seu salário diminuído, as empresas tiveram seus faturamentos e seus lucros diminuídos. Então, eu entendo isso, mas nós gostaríamos muito de poder continuar o nosso trabalho, né, que é emprestar equipamento para os pacientes, poder ajudar emprestando, doando insumo, poder fazer curso de capacitação, continuar mantendo a sede que a gente tem, as nossas assistentes sociais orientando os pacientes, e para tudo isso a gente precisa de dinheiro. Então, essa campanha é uma campanha, você entra no site, procura daela.org.br, lá, logo que você entra, tem uma notícia sobre a campanha dos anjos, você clica nela, você é direcionado para o site dos anjos, você pode virar um anjo da procura doando a partir de R$10 por mês. E eu falo, no nosso grupo a gente tem 25 mil pessoas. Se 1.000 doarem R$10 por mês, já são R$10 mil, já nos ajuda bastante. E para muitas pessoas, eu sei que para muitas pessoas R$10 vai fazer falta, mas para muitas não. Então, se a gente conseguir que 1.000 pessoas nos ajudem com R$10 por mês, vai nos ajudar demais e não vai fazer falta para essas 1.000 pessoas. Então, a gente queria muito que você que está nos ouvindo, que pode se tornar um anjo, adere a essa campanha e torne-se um anjo da procura, para a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz. Tá bom? Então é isso. Martina, novamente obrigado. A Rita está aqui. Parabéns. O Rivaldo e a Polânia de Igaraçu, em Pernambuco, está dando parabéns. A Neide diz que você é uma simpatia muito linda. Obrigada. Vendo mensagem, a Dilma de Maceió falou, Martina, vem para Maceió. Oh, eu fui agora. Você foi para o simpósio do Instituto Emerson Casado, né? Eu acho que a dona Dilma estava, ela é muito amiga do Dr. Emerson, acho que ela estava lá também. Talvez nos cruzamos. Devem ter se cruzado. Com certeza. É isso. Jorge, eu queria agradecer toda a família da Procura, é uma alegria muito grande, já disse, estar aqui junto com essas pessoas tão queridas, junto aos familiares, aos pacientes. Eu falo que a ela é um bichinho que me picou faz muitos anos,
e eu trabalho com meu coração realmente muito aberto e lutando muito para a gente conseguir chegar à melhor qualidade de vida desses pacientes e principalmente a cura, né? Eu acho que a gente tem que manter esperança e com certeza o cenário mudou muito desde o começo que eu comecei a trabalhar com essa doença. Hoje os pacientes estão muito melhores e eu acho que a gente precisa continuar lutando. Eu preparei um pequeno texto, na verdade eu queria falar, mas eu estou muito emocionada, acho que eu não vou conseguir. Eu preparei esses girassóis aqui atrás, em homenagem a toda a família e principalmente a você, Jorge, a Cris, que eu sei que trabalham arduamente para poder acolher da melhor forma todos esses pacientes e familiares. O trabalho de vocês é incrível, faz a diferença enormemente na vida das pessoas, e assim, eu de verdade, de coração, me sinto muito honrada de poder contribuir também nessa causa tão maravilhosa. Então, assim, eu vou trazer um pouquinho sobre a informação do girassol, né? Então, o girassol, segundo o seu próprio nome, os girassóis sempre giram de acordo com a inclinação do Sol. Em outras palavras, eles perseguem a luz. E nos dias de chuva e nublados, como será que eles se comportam? Será que as flores, elas murcham? Não. Na verdade, nos dias mais sombrios e difíceis, os girassóis se voltam uns aos outros e dividem as suas energias. Então, assim, eu sei que a Procura é uma plantação maravilhosa de girassóis e eu sei que vocês sempre estão guiados pela luz do sol, pela esperança, pela alegria, mas eu também sei que nos dias mais difíceis é possível nos olharmos entre nós e juntos construirmos uma energia muito mais bonita e fraterna de solidariedade, de amor, de cura, para que a gente consiga vencer toda essa batalha diária que é o enfrentamento da esclerose lateral amiotrófica. Então, assim, muitas flores para vocês, muito amor, muita luz, e, assim, boa noite a todos, e eu nunca se esqueçam dos girassóis, porque, às vezes, a energia não está lá fora no sol, ela está do nosso lado. Então, vamos nos dar a mão e continuar essa luta. Tá bom? Sem mais nada para falar. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Boa noite, meus amores.